há uma demanda maior de contratação. Nós criamos um grupo de captação de vagas e nós percebíamos que haviam vagas no mercado e a gente precisaria somente fazer a conexão com as pessoas que estavam procurando o seu emprego. Então, nós percebíamos que havia uma movimentação já no setor empresarial, no setor de serviços, e isso logo no começo mesmo de janeiro, nas primeiras semanas. Isso continuou no mês de fevereiro, continuou no mês de março e também continuou já no mês de abril, que ainda nós não temos a informação pelo CAGED, mas já percebemos que vai conseguir se manter, talvez não na totalidade, mas vai conseguir se manter o aumento, sim, da contratação de mão de obra em Sorocaba. Repórter RMS News, 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. As primeiras informações do dia, para você conectado na internet. Em ação, todo o jornalismo do portal rmsnews.com.br. Entrevistas exclusivas com quem decide o dia a dia nos diversos setores da sociedade. Análise dos fatos com a equipe de formadores de opinião independentes. A participação do cidadão pelas redes sociais. Transmissão simultânea no portal, no Facebook e no YouTube. Repórter RMS News. Apresentação: Oliveira Júnior. Pelo terceiro mês consecutivo, a cidade de Sorocaba apresentou desempenho positivo na criação de empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego CAGED. Os indicadores apontam que neste primeiro trimestre de 2021 foram recolocados no mercado 28.026 trabalhadores contra 22.382 de desligamento, o que gerou um saldo positivo de 5.644 postos de trabalho ativo. Para falar sobre este assunto, sobre este cenário tão importante, não só para o Brasil, mas também para a nossa cidade de Sorocaba, com grande satisfação aqui no portal RMS News, recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Sorocaba, Robson Coivo. Secretário, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui no nosso portal e obrigado pela confiança em nosso jornalismo. Bom dia, Oliveira, é um prazer estar aqui com você no seu programa, no portal. Quero também cumprimentar a minha amiga Marina, fomos parceiros na mesma trincheira como secretários no governo do passado. É um prazer estar aqui com vocês e trazendo boas notícias, confirmando boas notícias de otimismo, que é o que nós precisamos, alimentar de boas notícias a nossa população. É um prazer muito grande estar com você novamente, Oliveira. A satisfação é nossa, secretário. Esses números do CAGED já eram esperados, secretário? Olha, nós tínhamos já a informação não vinda do CAGED, porque é uma informação oficial dele, mas nós já sentimos uma grande diferença através das contratações, através do nosso PAT, do Posto de Apoio ao Trabalhador, Nós tivemos um aumento de mais de 47% comparado com o mesmo período do ano passado, e ainda que não era um momento de pandemia. Nós tivemos mais de 47% de aumento de contratação através do nosso posto de atendimento. Então, nós percebimos que havia uma movimentação, há uma demanda maior de contratação. Nós criamos um grupo de captação de vagas e nós percebimos que haviam vagas no mercado e a gente precisaria somente fazer a conexão com as pessoas que estavam procurando o seu emprego. Então, nós percebíamos que havia uma movimentação já no setor empresarial, no setor de serviços, e isso logo no começo mesmo de janeiro, nas primeiras semanas. Isso continuou no mês de fevereiro, continuou no mês de março e também continuou já no mês de abril, que ainda nós não temos a informação pelo CAGED, mas já percebemos que vai conseguir se manter, talvez não na totalidade, mas vai conseguir se manter o aumento, sim, da contratação de mão de obra em Sorocaba. Secretário, Sorocaba, quais foram os setores? Você já dispõe desses dados? Quais setores que mais evoluíram neste período? Sim, os setores foram a indústria ela voltou a contratar esse ano de uma forma mais acelerada em relação ao ano passado, principalmente nos setores de automotivos, na parte agrícola, nas exportações, também empresas de exportações, foram os setores que puxaram isso daí, e também o setor de serviços, O setor de serviços voltou a contratar muito acelerado.
e nós tivemos perda na parte de comércio, né? No comércio ficou aquém por causa dessa paralisação, então houve realmente a demissão forçada na parte do comércio, mas a indústria e serviço foram as grandes locomotivas disso daí, levando em consideração que Sorocaba tem um polo muito diversificado de empresas, indústrias, né? Indústria de transformação, manufatureira, metal mecânica, automotiva, centros de distribuição. Então, mesmo no momento de crise nacional, Sorocaba consegue se destacar pela sua diversidade. Ela não tem apenas uma vocação, ela tem várias vocações, vários modelos de empresas e conseguiu se destacar aproveitando a demanda que existe hoje mundial, e isso é uma cadeia, né? As empresas grandes voltando a contratar, estão investindo na melhoria de processos, em maquinário, em produtividade para ficar mais competitiva, e a cadeia produtiva acaba se beneficiando com essa mudança de cenário hoje, que é necessário as empresas investirem para poder permanecer no mercado. Secretário Robson Coivo, secretário de Desenvolvimento e Trabalho da cidade de Sorocaba. E no trabalho ainda vai o turismo, né, secretário? Sua pasta é bem abrangente. Essa tendência, nós vimos o professor Marcos Canhada, há poucos minutos, falar também desses números, trabalhando nessa linha que o secretário coloca agora. Então, há uma expectativa de crescimento nos próximos meses. A cidade de Sorocaba, qual foi o setor que nesse período mais sofreu? O senhor até já coloca o comércio aí. Entretanto, como é que vocês estão trabalhando esse processo de recuperação, de retomada da economia? Bom, nós temos algumas frentes, né? Como se disse, a área de turismo também está na nossa pasta. Entendemos o turismo hoje como um grande propulsor de desenvolvimento econômico, de geração de mão de obra, e acredito que é um setor que vai se recuperar rapidamente, enquanto outros setores podem demorar um pouco mais. O setor de turismo, agora com o aumento da vacinação, as expectativas das pessoas de poder voltar a circular, poder fazer as suas viagens, o setor de turismo, eles têm que estar bem posicionados. E nós estamos agindo, estamos terminando uma minuta de lei de incentivo a algumas áreas do turismo para a nossa cidade. Ontem mesmo tive uma reunião com o nosso prefeito Rodrigo Manga, já traçamos uma estratégia para a retomada do crescimento e desenvolvimento na área de turismo. Na área das empresas, nós tivemos uma lei aprovada em 2019, estamos adequando novamente essa lei de incentivos fiscais. E nessa lei, hoje nós cuidamos das empresas instaladas em Sorocaba, uma preocupação em manter as empresas e dar segurança jurídica para elas, mas também nós temos hoje um dos melhores incentivos financeiros hoje para as empresas que queiram ampliar ou vir se instalar na cidade de Sorocaba. Ainda temos algumas coisas que podemos melhorar, porque é dinâmico, o mercado hoje é dinâmico e a lei de incentivo também não pode ser estática. Então, nós temos algumas adaptações. Estamos fazendo um planejamento da retomada do crescimento e alguns setores vão se adaptando por si só, né? O poder público não consegue intervir de maneira efetiva para que se volte. Sabemos que no momento de crise, mesmo sendo em pandemia, ou um momento de crise econômica de outras esferas, algumas empresas vão se projetar, vai haver crescimento, e outras, infelizmente, ao longo do período, se já não fechou, o risco de fechar novas empresas vai ser grande. Isso mesmo num cenário de economia crescente, mais de 3, 4, 5% da nossa economia crescendo, sabemos que algumas empresas ainda vão ficar pelo caminho. Porque, é como se diz, né? A árvore está chacoalhando, né? Se as empresas não tiverem capital para investimento, inovação, melhorias de processo, a indústria 4.0 já está aí, né? E o Brasil está avançando ainda nesse setor, senão não vai conseguir a competitividade e o mercado externo pode engolir muitas empresas instaladas tanto em Sorocaba como em outros municípios. Então, o poder público está sendo um grande facilitador. Nós temos projetos para avançar na desburocratização, para que as empresas possam partir para a sua ampliação e não ter nenhum entrave e nem demora na parte cronológica da instalação dela
dentro da prefeitura. Então a prefeitura tem que ser um agente facilitador, criando um clima amistoso entre poder público e o empresariado, e isso já é de grande valia, e isso nós estamos conseguindo fazer. Há um otimismo hoje por parte dos empresários, há um elo de ligação entre o poder público e o empresariado hoje muito favorável, né? Tudo isso contribui para a vontade do investimento e aquilo que a gente fala, né? Os projetos desengavetando, né? As empresas estão desengavetando os projetos. Secretário Robson Coivo, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, aqui conosco no Repórter RMS News. Pelo terceiro mês consecutivo, a cidade de Sorocaba apresentou desempenho positivo na criação de empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Emprego e Desempregados, CAGED. Na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Marina Elaine Pereira, suas colocações e pergunta ao secretário, doutora Marina. Bom dia, Robson, satisfação também. Prazer é meu. Vamos lá, eu vou pegar o gancho aí que você falou do turismo. E como você já disse, né, pela parceria que a gente já teve lá, eu acho que eu posso estar te fazendo essa pergunta. Com relação ao turismo, como que o secretário vê esse projeto de lei tão polêmico do vereador Vinícius Aite, que se for aprovado vai estar diretamente interligado à sua pasta, que é a volta dos rodeios na nossa cidade, que não deixa de ser, né, aos olhos de quem assim entende, também uma forma de turismo, né? Então eu queria saber a tua opinião com relação como, né, que o secretário vê esse projeto e também quais são as outras frentes do turismo, que eu acho que a gente ainda é carente na nossa cidade, a gente tem bastante coisa, mas ainda, né, ficou um pouco parado no tempo, né, essa questão do turismo e como que você, né, à frente da pasta, que está desempenhando um papel muito bom, por sinal. Quais são os projetos para que a gente possa estar sabendo aí mais específicos do turismo? Bom, tratando sobre esse projeto, como se disse, polêmico, né, que foi colocado pelo vereador Vinícius Aite, eu poderia dar a minha opinião pessoal como cidadão e uma opinião como secretário. Então, sem muitas paixões, né? Eu entendo que tem que haver uma discussão ampla, uma discussão com pessoas que realmente entendam tecnicamente, né? Pessoas que estão ligadas ao meio animal, mas talvez não polarizando. Hoje parece que ainda fica polarizando em uma discussão e não vai a fundo na discussão sobre a questão de maus tratos, né? A gente ter uma opinião técnica disso daí. E mesmo opinião técnica se divergem, né? Nós estamos falando, vamos comparar com a vacina ou com a ideia de precoce, tudo. Existem médicos que são a favor, médicos que são contrários, e no segmento do rodeio também, levando em conta que são alguns pontos, não é o rodeio anterior, mas é um modelo novo de rodeio. Eu acho que tem que haver uma discussão, tem que haver audiências públicas que possam ser muito bem coordenadas, né? Eu participei de audiências públicas no passado e fica realmente na questão das paixões, né? Nas paixões, e muito pouco técnico. Eu acho que não pode se descartar nenhuma possibilidade no avanço do desenvolvimento e a atratividade. Eu vejo hoje como as feiras agropecuárias, os eventos de shows, como algo que pode acontecer na cidade. Havendo rodeio ou não, Sorocaba comportaria, né, pela região metropolitana, uma grande feira agropecuária, algo parecido como Itapetininga tem. A questão vai haver uma atração com os animais ou não, né? Então, eu acho que é importante a discussão. Nós não podemos nunca dizer quem está certo ou errado, e esse é o papel do vereador. E tem que ter coragem para colocar isso à tona, né? Dizer que totalmente Sorocaba é contra é uma mentira, e dizer que totalmente Sorocaba é a favor é outra mentira. E o parlamento é para isso mesmo, para se discutir, debater. Temos os 20 representantes da categoria, mas é importante debater, porque existe sim uma área de desenvolvimento econômico quando se fala desse negócio que pode ser um rodeio, né? Não existe hoje em Sorocaba e na região grandes produtores de animais, na parte de cavalos, tudo que movimenta muito dinheiro, mas a parte técnica eu não vou entrar porque eu não entendo e as minhas paixões talvez não importa, né? A gente como executivo hoje a gente tem que se reservar e fazer a parte caminhar e ver como que vem do legislativo
apelativo, mas a discussão é sadia. As ações que a gente tem feito para o turismo, hoje através da divisão, nós conseguimos entregar a Casa do Turista, que fica na Marginal Dom Aguirre, por sinal, uma casa muito bonita, um lugar muito acolhedor na entrada da cidade. Nós estamos terminando uma minuta de projeto de lei para o incentivo em alguns segmentos da área do turismo. Nós temos hoje mapeado algumas rotas turísticas, gastronômicas hoje na cidade, coisa que a gente não sabia que tinha, mas ela se vocacionou sozinha. O poder público não pode vocacionar uma área, mas tem áreas que foram vocacionadas sozinhas. Nós colocamos o apoio da prefeitura através de parcerias de Sebrae, qualificando, requalificando, ensinando essas pessoas a administrarem os seus pequenos negócios. E hoje essas empresas ou esses restaurantes que tem hoje na rota gastronômica, eles já estão preparados para receber demandas de pessoas. Nós já catalogamos todos essa rota, que tem hoje rota do mel, rota da cachaça, tem rota do cavalo, tem várias coisas que eu não conhecia em Sorocaba e garanto que muita gente não conhece. Então nós estamos hoje muito afinados com a rede hoteleira, com a rede de agências de turismo. O conselho hoje o decreto saiu semana passada. Nós temos já um conselho muito atuante e está muito otimista, né? Porque nós estamos tratando o turismo, não só o turismo de negócio, como sempre houve em Sorocaba. A rede hoteleira era sempre preenchida por pessoas que vinham visitar as empresas, diretores e executivos. Mas chegava à noite, eles não tinham o que fazer, ou muitas vezes, quando eles permaneciam no final de semana, não havia opção nenhuma. Hoje já há opção, hoje já há algum material impresso, a rede hoteleira já tem materiais impressos, mas nós temos que abranger Sorocaba e região. Então nós estamos hoje trabalhando região para fazer um turismo onde a pessoa possa ficar 2, 3 dias e ter atividades turísticas, culturais, gastronômicas e de negócios também, que é o grande mote hoje da nossa cidade. Mas entendemos que o turismo não é paliativo, como muitas vezes veio ao longo de governos, como o turismo simplesmente alguém vir na cidade e degustar a melhor coxinha de catupiry que nós temos em Sorocaba. Turismo vai além disso, né? Nós temos outras coisas e estamos fomentando isso. Então há um olhar especial, há pessoas técnicas nessa área que entendem sobre isso e estão trazendo as soluções para que a gente possa colocar como política pública e que avance os 3, 4 anos. E agora nós estamos já com um projeto para colocar na Câmara dos Deputados, porque Sorocaba não é uma cidade reconhecida como instância turística, é uma pena. Sorocaba é a única cidade que ficou fora, mas esse ano nós vamos conseguir ser reconhecido como instância jurídica, turística também. Então, estamos bem afinados, há uma vontade política, isso é importante. Não adianta só o empresário ter vontade, se o agente político não tiver vontade, não acontece nada. Há uma vontade, há uma liberdade e há um grupo muito bacana das universidades. Então, nós temos o conhecimento, nós temos os empresários e a vontade política, que quando ajuda é ótimo, mas se não atrapalhar, é muito bom também. Doutora Marina Elaine Pereira, eu deixei aqui o secretário falar um pouco mais, porque a gente... Eu estou falando bastante, Oliveira. Não, eu vou te dizer o seguinte, você está trazendo conteúdo para a gente, e no momento que está se faltando tantas informações, né, no cenário, a gente na expectativa de boas informações, não tem nem dúvida, quando a gente recebe um convidado que vem, pelo menos nos trazer luz dentro de um cenário futuro, mesmo diante do momento em que estamos passando. Até porque, antigamente, o secretário falava pouco, Marina. Eu percebi que o secretário agora pegou Oliveira, a rédea do negócio. A estratégia anterior era falar pouco para ninguém descobrir que eu estava lá, Oliveira. Era outro momento, a gente falava pouquinho para ninguém descobrir a gente. Parabéns, viu? Parabéns. Muito. Né, Marina? Muito interessante, viu? Muito interessante aí. E só que essa sua fala ela é preenchida com conteúdo positivo para a cidade. Doutora Marina, mais um questionamento. Fique à vontade com o secretário. Eu gostei da sua colocação da famosa coxinha, né? Mas agora os meus amigos que estão morando em São Paulo estão mandando um WhatsApp para mim, olha, a coxinha tá aqui agora. E daí eu falo, então por causa disso vocês não vêm mais para Sorocaba. Verdade, né? Eu não sabia disso, já está lá. Já tá lá, tá em Pinheiros, com delivery,
e já está bombando. Quem não era, que tem muita gente de Sorocaba, né? Tem muitos amigos aqui que são daqui e moram lá, mas os amigos que são de lá, na verdade, já haviam, né, vindo para cá por algum momento, conheceram a coxinha, agora também tem lá. Não, eu acho que foi muito esclarecedor, fiquei feliz de verdade também. Essas rotas aí que você falou, rota do cavalo, rota da cachaça, acho que é muito interessante. A população de fato não sabe, né? Talvez, claro que vocês devem estar fazendo um planejamento para que isso possa ser divulgado, né? Também a gente ainda está numa fase vermelha, né? Nem sei mais que cor que a gente está. Então essas atividades ainda estão restritas, mas como o Oliveira falou, é uma esperança para a gente no fim do túnel, porque esse tanto tempo confinado, né? Acho que com certeza quando a gente for fazer um passeio de verdade, né, em algum outro local, vai ter um outro olhar, né, um olhar diferenciado, que a gente possa, né, trazer esses turistas para a nossa cidade. Sorocaba é uma cidade tão acolhedora, tão próxima de São Paulo, mas ainda com aquele jeito do interior, e isso, né, muita gente veio embora para cá em definitivo por conta da pandemia também, e tudo isso favorece, né, Robson, a questão do desenvolvimento que afeta a sua pasta. Acho que era só isso, Oliveira, ele respondeu muito bem, obrigada. E como você falou, né, uma coisa é opinião técnica, uma coisa é paixão, né, mas vamos ver aí, né, o projeto foi retirado de pauta, como que serão depois, né, como que será decidida essas questões pelo parlamento, que é ele que compete decidir. Muito importante. O respeito entre os debatedores, né? Sim. Não tem nem dúvida. E, secretário, só pegar um ganchinho, o secretário realmente falou de opiniões divididas em relação a essa questão do rodeio. Nós sentimos isso aqui no portal RMS News. Nós fizemos uma enquete, inclusive, que durante um bom período a enquete se manteve contrária. Entretanto, num determinado período, a enquete virou e houve vários questionamentos. Por que está errado? Não está errado, é o sentimento, é uma população ali que você sabe que há uma divisão, precisa se discutir essa questão. Eu posso dizer a minha opinião, sou contrário a esse tipo de iniciativa, né? Sou contrário, terminantemente contrário. Quando você fala da feira agropecuária, nasci numa cidade onde nós tínhamos a feira agropecuária Fapidra, e que acontece todos os anos, só que tem toda uma estrutura que é feita a exemplo do que ocorre na cidade de Barretos, que eu já tive oportunidade de estar lá também. É bem diferente o conceito. Se nós formos aderir a esse conceito, tratando essa questão como uma feira agropecuária, com local reservado, onde ali você pode ter toda uma estrutura, inclusive favorecer o próprio turismo, as diversidades da nossa região, é uma coisa. Agora, se for para encher o bolso de empresário, simplesmente que pega um terreno vazio, joga o animal lá e diz é por aqui, daí a história é outra. São bem diferentes os conceitos, mas isso tem que ser muito bem debatido, e é aquilo que o secretário disse. Nesse momento parece que as paixões são colocadas na mesa e eu tenho mais força do que o outro e pronto, e não se discute o núcleo central dessa questão. Mas sempre digo, no formato que sempre conheci, totalmente contrário. Secretário, não dá para conversar contigo sem finalizar. Você pode falar de rodeio, você pode falar de aviação, internacionalização do aeroporto de Sorocaba, você pode falar de protocolos de intenção de empresas que estão chegando, mas tem um quadradinho que a grande parcela da população conhece e está na sua responsabilidade. Ele tem a sigla do nome tem só 3 letras: PAT. Se você terminar essa entrevista sem falar PAT, pode ter certeza que o internauta vai questionar, porque é lá que o trabalhador vai. É lá que o trabalhador procura neste momento. Como está o PAT? Você tem um número de desempregados hoje na cidade de Sorocaba? Não existe um censo, número de desempregados, tá? Não existe. Isso aí normalmente a gente pega também por algumas informações do CAGED. A última informação que foi, eu acho que há 2 anos atrás,
mostrava que nós tínhamos na média de 10% da população em situação de desemprego. Não existe um censo, nenhuma pesquisa, e nós não temos condições de fazer uma pesquisa, um modelo de uma amostragem, qual seria a melhor forma, né? Porque existem vários indicadores. Sorocaba é muito menor do que a projeção nacional. Ela é menor do que o município de São Paulo, a questão do desemprego. Agora, quando você fala do PAT, a situação do PAT e da empregabilidade, temos que entender o seguinte: muitas pessoas que estavam em situação de desemprego, uma das ações que nós temos feito com muito afinco, e entendo hoje que a profissão do momento é o empreendedorismo. E por isso, esse ano, já em janeiro e fevereiro, nós aumentamos em mais de 47% a quantidade de pessoas saindo da informalidade e abrindo sua pequena empresa, o MEI, né? Então, isso daí nós entendemos na qualificação, a requalificação. Estamos disponibilizando semanalmente cursos de qualificação online para as pessoas que, por um momento de não ter um emprego, elas se descobrem um empreendedor. Empreendedor de necessidade ou de oportunidade. A oportunidade está aí. No momento de crise, as oportunidades são grandes, né? Então, tem pessoas que estão aproveitando a oportunidade e se desenvolvendo como empresários. E outros por necessidade. A única esperança que a pessoa tem numa situação de desemprego, onde ela não tem como trazer o sustento para sua casa, é ela descobrir algum talento, ela descobrir que ela pode fazer um doce, ela pode fazer um pão, ou ela pode comprar algo por R$5, vender por 10, ela pode pegar uma representação de alguém e vai vender, e nisso nasce um empreendedorismo de necessidade. E a gente tem que ter um olhar para essas pessoas. Por quê? Porque a recolocação no mercado de trabalho, mesmo com todos os avanços que nós temos, mais de 5.600 pessoas inseridas no mercado positivamente, tá? Porque foram 28 mil pessoas inseridas no mercado de trabalho. Mas um olhar para o empreendedorismo de necessidade é muito grande, porque a profissão do momento é essa. O Brasil e o mundo está passando por mudanças. Muitas profissões vão ser extintas, outras já foram extintas. Pessoas que fizeram muitas vezes um Senai há 30 anos atrás, a profissão dessa pessoa já não existe mais. Então, nós temos que dar uma solução imediata. Então, nós estamos focados hoje no empreendedorismo, nosso espaço empreendedor, nós temos um projeto de ampliação, Banco do Povo, linha de crédito, nós vamos trazer essas 2 unidades para o prédio da Unitem, nós vamos criar uma rede hoje, juntamente com o Sebrae, Senac, para acompanhar esses empreendedores de necessidade e oportunidade pelo período de 1 ano, 2 anos, que é o momento mais frágil para o microempreendedor. Então, o PAT, Espaço Empreendedor, a Unitem, ela trabalha em rede, né? Nós podemos colocar pessoas no mercado de trabalho, qualificando elas, sabendo qual que é a demanda, mas outras pessoas, nós temos que desenvolver o empreendedorismo. O empreendedorismo, ele muda a família, ele muda o bairro, muda a cidade e é o que vai mudar o nosso país. É a criatividade, é você encontrar na necessidade uma solução e daquela solução você passa a ser um empresário e você passa a gerar emprego. Então, isso é muito forte, né? Quando você fala, uma indústria está contratando, o que a prefeitura fez para a indústria voltar a contratar? Muitas vezes nada efetivo. Nós temos uma segurança jurídica, um ambiente político favorável, mas as empresas de grande porte, elas sabem que elas têm que investir, elas têm já, então elas não dependem literalmente do poder público, mas as empresas pequenas, o microempreendedor, nós estamos com uma atenção voltada tanto para a área de turismo, área de vestuário, comércio, alimentos, todos eles nós temos uma ação hoje de qualificação para o empreendedor. Essa é a profissão do momento. A profissão do futuro, as universidades têm os dados, o parque tecnológico tem os dados, mas a profissão do momento é o empreendedorismo, é você comprar algo, vender algo, é você produzir e vender. E nós temos que qualificar e acompanhar essas pessoas. Secretário, foi um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios, ou seja, no nosso repórter RMS News, estúdio virtual agora, estamos à distância, né? Eu estou na Zona Norte, na sede do portal RMS News. A Marina está em que região da cidade, Marina? Eu estou na região da Oeste, mas hoje eu estou em São Francisco, Oliveira. Você vai estragar? Vai falar?
Olha só que a gente tem que... Você não reconheceu ao fundo aí? Já batemos um papo sobre isso, secretária. Ela já conversou no início do programa. Ela sonha. Pós-pandemia, um bom sonho visitar esse local. Então ela fez essa homenagem no dia de hoje. Ela tá na Zona Oeste, secretário, só para você aqui. Mas ó, eu tô no Central Park, pelo menos o nome é igual ao de Nova York. Ela é chique. E você tá em que região, secretário? Eu tô na Zona Oeste também, próximo ao Central Park. Ah, legal. Olha, Central Park de Sorocaba. E um dias atrás eu vendo uma reportagem na televisão, Nova York do Brasil. É brincadeira um negócio desse. Quando a gente não pode, a gente inventa e traz pra dentro da gente aqui. Foi a criatividade do povo brasileiro, né? Muito legal. Obrigado, secretário. Um bom dia e parabéns aí pela condução dessa secretaria tão importante. Confesso, professor, que fiquei muito satisfeito com a sua participação. Eu que agradeço. Em breve quero voltar para contar quais são as novas empresas que estão vindo para Sorocaba. Em breve nós vamos anunciar mais 5 empresas que diretamente vão gerar mais de 2.000 vagas, tá? São empresas que já estão certas para vir para Sorocaba e outras prospectando. Então, nós temos otimismo e bons momentos Sorocaba vai passar, graças a Deus. Obrigado, secretário Robson Coivo, secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo de Sorocaba, conversando conosco ao vivo aqui no portal RMS News, falando sobre o cenário atual em relação ao desenvolvimento, trabalho da nossa cidade e emprego.